Já se perguntou como decifrar os segredos da Bíblia? Assim, de um jeito claro e que faça sentido para a sua vida hoje? Uma jornada transformadora começa agora mesmo. Olha, não pule este conteúdo, leia a descrição e se prepara, viu? Olá, que a paz esteja com quem nos ouve. Eu sou a Laura Mendes. E eu sou o Eduardo Mendes. É uma alegria, viu? Uma alegria imensa ter a companhia de quem nos escuta aqui no 8 Bits de Informação Útil. Sejam muito bem-vindos. E a gente quer convidar quem está aí nos acompanhando a seguir o nosso podcast no Spotify. Pode procurar também por 8 Bits de Palavras Transformadoras, tá? Isso, e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim, olha, ninguém perde nenhum passo dessa caminhada que a gente está começando. Exatamente. Porque hoje a gente está começando algo muito, muito especial. Uma jornada completa pela Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo. Nossa proposta aqui é explorar as Escrituras com uma linguagem, assim, acessível, sabe? Mas sem perder a profundidade. A gente vai buscar junto reflexões e o mais importante, né? Aplicação prática para o nosso dia a dia. Olha, e na descrição deste nosso encontro tem um guia com os destaques do que a gente vai conversar. Vale a pena conferir para acompanhar melhor. Que Deus abençoe este nosso tempo aqui e abra nosso entendimento, né? Vamos começar? Vamos lá. A gente inicia essa jornada pela carta de Paulo aos Romanos, uma carta, assim, fundamental, cheia de ensinamentos sobre fé, sobre graça, justificação. Com certeza. E logo no primeiro capítulo, Paulo já se apresenta, né? Lá no versículo 1. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado por Evangelho de Deus. Essa autoidentificação já define o tom. Define a autoridade com que ele escreve, né? Ele não está falando por si mesmo. De jeito nenhum. Ele é alguém comissionado e ele já conecta isso ao Evangelho de Deus, que, como ele explica logo depois, nos versículos 3 e 4, é centrado em Jesus Cristo. Aquele que é descendente de Davi, né, segundo a carne, mas declarado Filho de Deus com poder pelo Espírito através da ressurreição. Essa dualidade é muito forte desde o começo. Sim, estabelece quem é Cristo de forma única. Mas olha que interessante também. Lá nos versículos 11 e 12, a conexão pessoal que ele busca. Ele fala do desejo de estar com os cristãos em Roma. Isso, e não é só para ensinar não, é para um fortalecimento mútuo da fé. Tem uma via de mão dupla aí, sabe? Uma reciprocidade. É verdade, não é só ele falando. E essa fé mútua, ela tá ligada ao poder do Evangelho, né? Que ele afirma, com todas as letras no versículo 16, que não se envergonha. Exato. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sugere, assim, do contexto da época, talvez. Olha, é uma declaração muito poderosa. Imagina só, ele está escrevendo para Roma, o centro do império. Um lugar de poder, filosofia, várias religiões. Com certeza. Aí chega ele falando de um Messias judeu que foi crucificado como Senhor e fonte de salvação. Isso podia soar como loucura, fraqueza. Entendi. Então Paulo afirma, não, essa mensagem tem origem divina. Ela é eficaz. Ele contrapõe qualquer desprezo cultural. É o poder de Deus, não dos homens. Faz todo sentido. E essa ideia de poder se conecta direto com o versículo 17, que introduz o tema central da carta, né? Precisamente. Porque nele, quer dizer, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E aí ele cita Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. Essa justiça de Deus revelada, o que significa isso exatamente? É um conceito-chave, né? Mesmo, não é por obras, por mérito. É recebida pela fé em Cristo. A citação do Antigo Testamento mostra que esse princípio, viver pela fé, já estava lá. É um presente, uma imputação, que a gente chama. Uma justiça recebida, não merecida. Entendido. E aí Paulo faz um contraste, né? Ele mostra essa revelação da justiça de Deus e logo em seguida, a partir do versículo 18, ele descreve a condição humana. Exatamente. Ele fala da ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade, toda injustiça das pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Como assim, detém a verdade pela injustiça? Ele argumenta que o conhecimento básico sobre Deus, ele é acessível, está na criação. Os versículos 19 e 20 falam disso. As coisas criadas revelam o poder eterno de Deus, a divindade dele. Então a humanidade não tem desculpa para não glorificar a Deus. Segundo Paulo, não.
A humanidade é indesculpável por não glorificá-lo nem agradecer. E qual a consequência disso, dessa rejeição? Qual é? O texto diz que o entendimento dele se obscureceu. O coração ficou em trevas, né? Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens, ídolos, sejam estátuas ou mesmo conceitos, ideias. E isso leva a mais o quê? Leva a uma entrega às paixões, a uma degradação moral que ele descreve nos versículos seguintes. Tem uma lógica aqui, sabe? Rejeitar o Criador leva a adorar a criação e a distorcer a própria natureza humana. É um diagnóstico bem forte da nossa condição quando separados da graça. Nossa, é verdade. Então, esse primeiro capítulo já lança os pilares, a centralidade de Cristo, o poder do Evangelho para salvar, a justiça que vem de Deus pela fé. E a necessidade universal dessa justiça, porque todos falharam em reconhecer e honrar a Deus como deveriam. Exato. Uma introdução densa que prepara todo o resto da carta, né? Com certeza. A justificação pela fé não surge do nada. Ela é a resposta de Deus para essa condição humana que ele acabou de descrever. Então, assim a gente dá o primeiríssimo passo nessa exploração das Escrituras. Hoje, vimos essa saudação de Paulo, a base do evangelho que ele pregava com tanta paixão. O ponto central ficou claro, né? A justificação vem pela fé em Cristo. É um presente acessível a todos, como Paulo começa a mostrar. Que a gente possa guardar essa verdade inicial. E fica a reflexão, né? Como essa fé que Paulo menciona logo no início da carta, como ela se manifesta nas nossas ações, nos nossos pensamentos do dia a dia, é uma boa pergunta para a gente pensar durante a semana. Que a graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo acompanhem cada pessoa que nos ouviu. Até a nossa próxima conversa.